Unção Profética Produções. Nós precisamos ser um pouco realistas, irmãos, conscientes. A Bíblia diz em Provérbios 28:5: os homens maus não entendem o que é justo, porém os que buscam o Senhor entendem tudo. Talvez você não entenda agora, como o próprio Senhor Jesus disse certa vez: o que eu faço agora não podereis entender, entendê-lo-ás depois. Talvez você não entenda agora, mas vai entender depois, porque a Bíblia diz: o justo entende todas as coisas. E nessa de entender todas as coisas, você está passando por um sofrimento, uma provação, uma luta, e você, como justo, precisa entender: isso é consequência do meu ato anterior, do que eu comi. O justo precisa entender todas as coisas para não viver uma vida fatalista, irmãos, murmurando, criticando, resmungando por tudo e Deus. Irmãos, você que entende todas as coisas precisa entender o tempo de Deus na sua vida. Há tempo para todas as coisas: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo, nós precisamos entender qual é o tempo de Deus na sua vida: tempo de falar, tempo de calar-se, tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Qual é o tempo? Nós precisamos entender. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Seja consciente, seja maduro, porque Deus é extremamente consciente. Irmão, você acha que Deus te deu inteligência à toa? Massa cinzenta, cérebro? Ele nos deu para pensar, irmãos. Você é uma pessoa consciente com as coisas de Deus? Não, pastor, eu vou casar pela fé, como meu filho. Falei: meu filho, existe uma coisa chamada fé, existe uma coisa chamada estrutura que a fé gera. Você precisa entender que você pode estar assumindo uma fé pessoal e não um projeto de Deus, porque simplesmente, irmãos, se não tivermos uma palavra, a fé não traz comida, a fé não paga contas, a fé não paga água, a fé não paga luz. Vocês concordam comigo, irmãos? Sim ou não? A fé anda pagando suas contas? Agora, se você tem uma palavra de Deus, entre nessa situação: eu serei contigo. Entre de olhos fechados. É diferente. Amém, irmãos? Porque muita gente, em nome da fé, anda fazendo loucura, passando cheque sem fundo, falando que não deve, assumindo que não pode, em nome da fé. Não, vou comprar aqui pela fé e Deus vai trazer o recurso. Ele vai trazer se Ele mandou você fazer. Se Ele não mandou você fazer, irmão, não entre nessa furada. Não é fé, é loucura. É loucura. Uma instrução prévia, algo preponderante na vida da pessoa. Irmãos, como eu oro para que crentes sejam maduros, deixe de ser guiados. Eu estou sentindo, pastor, eu estou tintindo. Está tintindo mesmo, irmão. Deixa essa bobeira, essa meninice, eu estou sentindo. Haja com convicção: pastor, Deus falou comigo. Pare de se mover de um lado para o outro sem ter convicção de que a palavra de Deus mandou você sair dali. Como o Senhor um dia disse a Moisés: está ali a terra que eu prometi dar a vocês. Só existe um quesito, um problema: eu não irei com vocês. Foi muito taxativo com Moisés. E Moisés foi tão taxativo quanto Deus o foi para ele. Moisés também disse: se o Senhor não for, não nos mande sair daqui, nós também não iremos. Claro, irmãos, ele não ficou mais Deus, porque não ficou criando poesia em cima de um fato. Deus diz: eu não irei com vocês. Quando Moisés feriu a rocha, Deus disse: tu não entrarás na terra prometida. Não, Deus é misericordioso, pastor. Deus vai reverter isso, Deus vai mudar. Moisés pisou? Pisou? Ele apareceu em espírito, mas não pisou. Fato concreto, irmão. Profecia. Deus usou uma pessoa, espera o cumprimento daquilo.
Se for verdade, vai se cumprir. Se a palavra não veio de Deus, claro que não vai se cumprir. Eu me lembro, irmã Juvaneira, de uma palavra que a senhora recebeu, profética, de uma pessoa que disse que a senhora morreria. E aquilo trouxe uma perturbação, a senhora lembra disso? Trouxe uma perturbação. Ela me procurou: pastor, o que é isso? Eu disse: não aceite essa palavra, só por ter gerado todo esse problema familiar, esse conflito. Claro que isso não veio de Deus, claro que aquilo não estava no tempo de Deus, tanto é que ela está viva. Quantos anos tem isso? 19 anos, foi no iniciozinho da congregação, há 19 anos atrás. Ela vai morrer um dia, como eu vou morrer um dia, irmãos. Seja maduro. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Por isso nós precisamos ser crentes conscientes daquilo que Deus tem para mim e Deus tem para você. Segundo, peça para Deus dominar o seu coração, para você não fazer o que quer, e sim o que Deus deseja. Provérbios capítulo 21, esse texto é um texto célebre na minha vida, como ribeiros de água. O quê? O coração do rei está nas mãos de quem? Do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Uma das maneiras de você evitar enganos na sua vida é submeter todos os dias o seu coração, o controle da sua vida ao nosso Deus. Senhor, está aqui minha vida, está aqui meu dia, está aqui esse projeto, isso vem do Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu, é o Senhor que deseja que eu entre por ela. Senhor, eu submeto o meu desejo à tua vontade, assim como Jesus fez. Não seja feita a minha vontade. Por isso ele não errou, por isso ele não foi enganado pela dor e pelo sofrimento da cruz. Sabe por quê? Porque ele entregou o controle da sua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Você pode aplaudir a Deus? Ele poderia ter errado, irmão. Agora existe um grande problema. As pessoas muitas vezes estão obstinadas pelo seu desejo e pela sua vontade. Tem medo de ouvir que Deus não quer determinada coisa. Um dia eu estava almoçando na casa de uma família da igreja e a pessoa estava me dizendo, contando a história dela, e disse: pastor, eu chorei a semana inteira. Falei: pelo quê? Deus me disse segunda-feira, e ela estava estudando assim exaustivamente por concurso público, muito dedicada, muito aplicada. Se continuasse estudando e com a bênção de Deus, seria aprovado. Mas ela disse que na segunda-feira, no momento dela de oração, Deus disse a ela: eu não tenho essa porta para você, concurso público, tu não passarás por essa porta. E ela chorou a semana inteira, porque Deus havia dito a ela. Aí eu falei: minha filha, primeiro, Deus te ama. Segundo, se não tem essa porta para você, isso significa que o sustento do seu marido sobre você vai ser algo constante e contínuo, e que ele vai lhe prover de todas as suas necessidades. E ela disse: pastor, eu resolvi entregar essa oferta ao Senhor, acreditando que o melhor de Deus está por vir na minha vida. Eu disse amém. O problema de muita gente não submeter o seu coração nas mãos e nos cuidados de Deus é porque tem medo da vontade de Deus. Quantas vezes em cultos missionários as pessoas tinham medo de vir à frente, de entregar as suas vidas como sacrifício vivo diante de Deus, e tinham medo: se Deus me mandar para a África, se Deus me mandar para outra igreja, se Deus me mandar fazer isso, como eu vou fazer? Medo de Deus, irmãos. Você já resolveu entregar o seu coração ao controle integral? Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, em cima dessa causa. Faça-se a tua vontade. Quantas vezes os jovens estão redondamente apaixonados, arriados 4 pneus e o estepe por um determinado indivíduo ou pessoa, mas não querem, só serve esse, eu não gosto de outro, se não for esse eu não quero. Bata em pé. E a Bíblia diz
que o Senhor deu o que eles pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Irmão, você quer uma coisa que tem um preço tão alto desse que a sua alma vai definhar? Isso vale a pena? O preço pode ser alto, e Deus pode estar dizendo: eu posso te dar, mas o preço é esse. Você vai definhar, você vai se entristecer, você pode se acabar. Você quer? Eu posso todas as coisas. Irmão, não arrombe portas, deixe Deus abrir. No início desse ano, Deus me deu uma palavra: as portas que eu sempre fechei para você, eu mesmo vou abrir, sem que você precise usar o seu dedo mindinho, porque eu vou abrir para você. Eu tentei, irmãos, muitas coisas, e Deus foi fechando. A nossa história, minha esposa é testemunha, Deus não deixa as coisas acontecerem na nossa vida se não for uma coisa estritamente no centro da sua vontade. E Deus andou fechando um monte de portas, e a gente se entristece, mas a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmão, Deus, que é onisciente, conhece ontem, hoje e muito bem amanhã, sabe por que está fechando ou abrindo aquela porta para você. Não arrombe, deixe Deus abrir. Quer fugir dos enganos do seu coração? Coloque o seu coração nas mãos do Senhor, para que Ele, segundo o seu querer, incline a sua vontade. Você pode fazer uma atitude de fé. Pegue aqui o seu coração assim, irmãos, põe a mão aqui, submeta ele à vontade de Deus. Está aqui, ó Senhor, faça o que lhe aprouver, que a tua vontade prevaleça sobre a minha, sempre, 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 que a vontade dele reine sobre mim e sobre você. Terceiro, peça a Deus para examinar o seu coração. O salmista, no Salmos de número 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me, Senhor. Irmão, você tem o privilégio de ser sondado por Deus. Pega aqui, vai. Você tem o privilégio de ter alguém sondando, aferindo, avaliando o seu coração. E ele está dizendo, o salmista pedindo: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Você está perdendo tempo em não permitindo que Deus faça isso. Examine o seu coração e aprove ou reprove determinadas atitudes. Quantas vezes eu fui diante de Deus certo de que eu estava certo, e Deus diz: se tu quiseres que eu abençoe essa área, procure fulano de tal e peça perdão, porque você está errado. Quando nós damos oportunidade a Deus para sondar, para observar, para poder perscrutar o nosso coração, nós podemos ter descobertas valiosíssimas, irmãos, e muitas das quais eu não gostaria de descobrir. Unção Profética Produções.